Antes de casar comigo. E agora não vou precisar dele que eu olho aqui. Um B invertido. Um B invertido. Um B ao contrário. Um B com a barriga para lá. Amém, glória a Deus. Para quem já está entrando, abra sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas. Vamos ver o capítulo 3 e o capítulo 4. Se você tem dificuldade em localizar, eu vou te ajudar. Está entre Amós e Miqueias, tá? Ajuda bastante, né? Ainda faltam 10 irmãos a entrar aí. Não, agora falta 9. Jonas capítulo 3 e capítulo 4. Aparecendo 300 mil mensagens aqui, ó. Quem quer esse celular aqui? Romildo? Rapaz, que dá para pagar até amanhã, tá, Romildo? Amém, irmãos. Jonas capítulo 3 e 4 diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levando-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante para Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um grande jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele, levantando-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, a seus grandes, e nem homens, nem mulheres, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe o seu Deus voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não te disse ainda quando estava na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque sabia que és um Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e se assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, na sombra, por
até ver o que aconteceria àquela cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e ela secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que ele pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar nessa palavra, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que a Tua mão poderosa seja sobre nós, que a Tua palavra possa cair no nosso coração como uma semente caindo em boa terra e que ali ela possa crescer, florescer e dar frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu, Romildo e a Rita em Teotônio Vilela. Nós estamos aqui com os irmãos que têm nos acompanhado há algum tempo. E hoje nós estamos transmitindo aqui de Teotônio Vilela. Por isso esse cenário tão bonito, diferente daquele feio que vocês veem lá em casa. Né? Mas amém, glória a Deus, é bom estar em um ambiente diferente, depois de 3 meses dentro de casa, isso é bom. Mas amém, vamos falar sobre a palavra de Deus? Nós estamos encerrando a nossa campanha de oração pela família, mês de oração pela família. E eu queria tirar desse texto de Jonas algumas coisas para nós sobre a nossa família, ou sobre o preço que devemos pagar, ou precisamos, ou deveríamos pagar pela salvação dos nossos entes queridos. Só relembrando um pouco a história de Jonas, Jonas é um profeta muito pouco falado na Bíblia. A única coisa que se sabe da história de Jonas é exatamente o que a gente leu, contar dessa história de Deus o enviar até Nínive para que ele pregue, e ele resolve ir para Tarsis, e acontece tudo o que acontece, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas é a única coisa que se conhece de Jonas, não fala nada do ministério de Jonas em Israel. Tanto é que mais tarde, quando os fariseus estão discutindo com Jesus, e Jesus vai falar sobre Jonas, eles não entendem. Por quê? Porque a única coisa que se sabe de Jonas é isso aqui. E há entre a tradição judaica uma certa intriga, dizendo que Jonas não foi um profeta real, que Jonas foi apenas uma história contada. Mas esse não é o mérito da coisa. Eu acredito que realmente foi alguém que existiu, pois Jesus o citou. Se Jesus não tivesse citado, até desconfiaria. Mas como Jesus faz citação dele, então eu creio que sim. Relembrando a história de Jonas, ele é profeta, está lá em Jerusalém, provavelmente no norte de Israel, não no sul. E Deus chama ele para que ele vá pregar em Nínive. Nós precisamos entender que havia uma grande intriga entre Israel, a Síria e a Síria. E Nínive está lá na Síria. Nínive está onde hoje nós conhecemos o Iraque, ali próximo ao rio Tigre. E Nínive era muito conhecida pelos seus famosos guerreiros que tinham táticas de torturar os inimigos de forma sádica. Apenas para você entender o que os ninivitas faziam, havia um hábito entre eles que era chamado de empalamento. Tá? Nós temos aqui alguns... Mas dá para falar o que é empalamento. O que era o empalamento? O empalamento era o que era temido por todos os inimigos dos ninivitas. Os ninivitas, depois que pegavam os prisioneiros, eles levavam para um determinado local e havia uma competição onde se colocava o inimigo e vinha um guerreiro, um soldado com uma lança
introduzia essa lança no ânus da pessoa até sair na cabeça. Quanto mais no meio da cabeça saía a lança, melhor era o guerreiro. Esse era o hábito dos ninivitas. E esse é o povo para quem Deus manda Jonas ir pregar. Não se sabe se é por causa disso, mas Jonas acaba não indo, ele acaba tomando o lado contrário, ele vai para Tarsis. E nós precisamos entender que de Israel a Nínive, por terra, dá mais ou menos 1.200 quilômetros de distância. Ele vai para o lado contrário, para Tarsis, ou seja, para quase 4.000 quilômetros de distância. Nesse caminho, o navio é tomado de uma tempestade. Os marinheiros, temendo a morte, começam a jogar tudo fora, descobrem Jonas dormindo no fundo do porão, chamam Jonas, perguntam quem ele é, de onde ele veio, qual é o Deus dele. Jonas fala quem ele é. Jonas sabe que aquela tempestade é enviada por Deus e que Deus queria que ele estivesse em Nínive. Jonas tenta mais uma forma fugir de Deus. Jonas pede, não, então me joguem no mar. Quem me jogando no mar, isso vai acalmar a ira de Deus. Mas a ideia de Jonas com certeza era, se ele caísse no mar, ele morreria e não teria que cumprir aquilo que Deus estava mandando. Eles jogam Jonas no mar, Deus manda um grande peixe, que não é uma baleia, é um grande peixe, tá? Então manda um grande peixe, esse peixe engole Jonas, Jonas permanece 3 dias e 3 noites no interior desse peixe, e a partir do capítulo 3 ele vai nos contar o que acontece em seguida. Esse peixe vai, anda com Jonas, mergulha, nada com Jonas durante 3 dias, 3 noites, até chegar em terra seca e vomitá-lo. Essa terra seca provavelmente uma praia, porque até onde eu sei baleia não voa, e naquela época não voava também, tá? Então foi numa praia. Mas nós precisamos entender algumas coisas do contexto disso aqui para que nós tiremos algumas lições. Primeiro, entenda o seguinte: se Jonas saiu de Israel, da onde ele estava, e o texto diz que ele pegou o barco em Jope, ou em Jope, ele está de terra a 1.200 quilômetros de Nínive. Ele andou com nesse navio durante um tempo, a Bíblia não diz qual foi o tempo que ele andou nesse navio, mas quando a tempestade ele é jogado e o grande peixe o engole, ele o traz de volta, ele está no mar Mediterrâneo. Naquela época o Mediterrâneo era chamado de o Grande Mar. Tá? E ele volta e ele cospe ele, ou vomita ele em terra seca, em uma determinada praia. Na melhor das hipóteses, aonde ele tenha sido vomitado pelo peixe, ele teve que percorrer 600 quilômetros para chegar a Nínive. Às vezes a gente vê, eu lembro de um pastor pregando sobre esse texto, e muitas vezes a gente fala, não, porque a baleia vomitou Jonas na praia em Nínive. Nínive não tem praia. Quando você olhar no mapa, você vai ver que Nínive está onde hoje é o Iraque, à beira do rio Tigre, e você tem 600 quilômetros de distância até uma praia. Então não foi em Nínive, ele vomitou ele numa praia. E ele, além de tudo, ainda teve que caminhar 600 quilômetros. Lembre-se que Jonas não tinha cavalo, Jonas não tinha camelo, ele estava sozinho, ele não tinha trem, ele não tinha carro, ele não tinha bicicleta, ele teve que ir caminhando. Como ele fez para chegar lá, nós não sabemos. Mas ele chega até Nínive e ali ele começa a pregar para os ninivitas. Interessante que ao pregar, o texto que nós lemos diz que a cidade era muito grande. Era uma cidade onde precisava-se de 3 dias para que você percorresse a cidade toda. O texto vai dizer no final do capítulo 4 que haviam ali mais de 120 mil pessoas, animais, entre outros. Então já era uma cidade grande para aquela época. Jonas vai até a cidade, prega, e acontece algo extraordinário. As pessoas se convertem, se arrependem. O impressionante é que Jonas fica bravo. É a primeira pessoa que eu vejo que ora para que alguém, ou prega e alguém se converte e salva, e ele fica bravo. Mas Jonas fica bravo com Deus, fica bravo com tudo. Corre, sobe para cima de um monte, ou de uma montanha, e fica lá esperando ver Deus destruir aquela cidade. Mas como eles se converteram, Deus teve misericórdia. Jonas quando sobe para o monte, o que ele faz? Ele faz uma espécie de uma cabana com ramas, ele pega ramos, palha e faz tipo de uma cabana e fica ali para se proteger. Mesmo assim ele é atormentado pelo sol, Deus com misericórdia dele faz que cresça uma planta,
Em algumas versões diz que é uma aboboreira, eu não sei como é que está a sua versão, mas a minha diz que é apenas uma planta. Mas algumas versões dizem que é aboboreira. E cresce essa planta, protege Jonas do sol, Jonas fica feliz porque tem sombra, só não diz que ele tinha água de coco, né? Mas sombra ele tinha. E Jonas fica feliz ali, sentado, com os olhos radiantes, esperando ver o povo morrer, ver fogo descendo do céu e acabar com a cidade. Mas ele fica impressionado que não acontece isso. Ele fica bravo com isso. Acontece que aquela planta, Deus permite que aquela planta morra por causa de um verme, que ela seque depois, e Deus trava uma conversa com Jonas. E a conversa de Deus com Jonas é: se você teve dó, pena de uma planta que hoje morre, amanhã vive, ainda mais o Senhor, de uma cidade que não consegue discernir a mão direita da esquerda. Essa é a história resumida de Jonas. Jonas, meu irmão, ele fugiu de pregar o evangelho. E muitos de nós cristãos, muitas vezes temos fugido de pregar o evangelho. Temos fugido de pregar o evangelho a outras pessoas. Às vezes temos fugido de pregar o evangelho para os nossos entes queridos, para os nossos parentes. Ainda tem aquele que chega e diz: não, pastor, não dá para pregar, porque a palavra diz que um profeta não tem honra na sua casa, então não dá para pregar. Na realidade, meu irmão, é mais difícil pregarmos para os nossos parentes, porque eles nos conhecem, eles sabem quem somos. Então você que não me conhece, que está me vendo aí da live pela primeira vez, alguns irmãos que estão me vendo aqui pela primeira vez também não me conhecem, vendo pela live, você olha para a pessoa, ou você conhece alguém e diz: ah, pessoa boa e tal. Mas na realidade só quem me conhece é a minha mulher, que mora comigo há 30 anos. Ela sabe todos os meus defeitos. Quando eu estou pregando, ela sabe se aquilo que eu estou pregando é verdade, é mentira, é minha verdade, que ela me conhece. Então nós temos essa dificuldade de pregar porque as pessoas nos conhecem, os nossos parentes nos conhecem. Tá? E nós, talvez por causa da geração imediatista que a gente vive, criamos uma ideia de achar que tudo tem que ser muito rápido, muito instantâneo. Né? Nós somos a geração que é chamada geração miojo, né? que é tudo muito rápido. Colocou água, jogou o miojo lá, jogou o veneno por cima, que é o veneno que vem, e come, está resolvido, 3 minutos está resolvido. Né? Nós somos essa geração de rapidez. E nós precisamos entender, meu irmão, que quando falamos em conversão, o tempo é de Deus. Deus tem o tempo de chamar a cada um para a presença de Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa, meu irmão. Pregar o evangelho tem um preço. Pregar o evangelho tem um custo. Nós achamos muito romântico pregar no evangelho num púlpito. A coisa mais fácil que tem, meu irmão, é você ir num púlpito pregar o evangelho. É a coisa mais simples. Qualquer um faz isso, não precisa ser muito bem treinado não, tá? Qualquer um faz. Pregar o evangelho num púlpito, para quem não te conhece, é a melhor coisa que tem. A pessoa não te conhece, não conhece a sua vida. E nós achamos que pregar o evangelho é da mesma coisa, é da mesma forma. Voltando ao texto, Jonas, quando ele sai, ele quis fugir, não quis pagar o preço. Não se sabe se o preço que eu não queria pagar era a distância para percorrer, ou por ser um povo inimigo, por ele saber o que eles faziam com os inimigos. O porquê não explica, ou se era simplesmente o orgulho espiritual de Jonas. Afinal de contas, os assírios e os sírios eram ímpios, terríveis, empalavam as pessoas. Ele não: Jonas, eu sou de alta estirpe, eu nasci no meio de Israel, eu sou o povo escolhido por Deus, eu não vou me envolver com eles. Não se sabe o porquê. Mas por algum motivo Jonas não queria pagar o preço de pregar o evangelho àquelas pessoas. Mas Deus, ele tem um modo de fazer as coisas. A primeira lição que eu quero tirar desse texto para mim e para você, no que diz respeito a pregarmos o evangelho, seja para os nossos entes queridos ou para qualquer pessoa, aprenda algo. Deus vai fazer, independente de você querer ou não. Ele vai fazer. Ele ainda é soberano. Ele ainda tem todas as coisas debaixo da sua mão, no poderio, e ele faz como ele quer. Jonas pode fugir, e por isso não vou entrar nesse assunto aqui, mas
essa minha briga contra a tal do livre-arbítrio, né? Vai falar para Jonas que ele tinha livre-arbítrio, que ele podia escolher fazer ou não. Ele até tentou, né? Mas enfim, não vou entrar, isso é um assunto para outro dia. Mas Jonas tentou fugir. E ele descobriu ao longo disso que havia um preço a pagar. Tá? Para fazer aquilo que era a vontade de Deus, havia um preço a pagar. Primeira lição, meu irmão, não tente fugir daquilo que Deus colocou para você fazer. Não tente fugir de pregar o evangelho para quem Deus tem colocado na sua vida. Não tente fugir de pregar o evangelho para os seus entes queridos. Porque se você for a pessoa que Deus vai usar para que seus entes queridos sejam salvos, é você que ele vai usar. E não adianta que ele não vai usar outra pessoa, é você quem ele vai usar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos parar de querer terceirizar tudo. Dá para que alguém faça. Não, faz o seguinte, eu vou convidar o meu ente querido, o meu familiar, vou levar na igreja, o Romildo prega, o Magno prega, o pastor prega, ou outra pessoa prega, e de repente Deus... Meu irmão, Deus tem um plano individual na vida de cada um. Deus tem desígnios, Deus não sonha. Tira essa ideia da sua cabeça que Deus sonha, Deus não sonha, Deus tem desígnios. Ele vai nos dizer lá em Jó vai escrever isso, que os desígnios de Deus não podem ser mudados. O desígnio que Deus fez para a sua família, para os seus entes queridos, se for você que tem que pregar, é você que vai pregar. Não tente fugir, não tente terceirizar. Assuma a responsabilidade de pregar para os seus entes queridos. Mas entenda algo, pregar para os nossos entes queridos não é simplesmente abrir uma Bíblia e falar algo para ele. Tem uma frase muito antiga, dizem que foi Francisco de Assis quem escreveu, não sei quem foi, mas ela diz o seguinte: pregue em todo tempo, e se for preciso, fale. Então nós precisamos pregar, e nem sempre pregar é falar. Nem sempre pregar é falar. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, falar é o que menos as pessoas vão lembrar. O que menos as pessoas vão lembrar. O que eu vou falar aqui, o que eu estou falando aqui nessa noite, talvez a maioria de vocês amanhã não vão nem lembrar. Mas aquilo que eu faço, que vocês me veem fazer, vocês vão lembrar um bom tempo. Então pode ser que vocês não lembrem de mim, pode ser que eu amanhã não lembre de muitos, mas de coisas que eu vi eu não vou esquecer. Por exemplo, o bolo que eu comi lá da Cris, eu não vou esquecer. Ah, muito bom o bolo. Então coisas que nós vemos, nós não esquecemos. E fala muitas vezes. E nós achamos que pregar o evangelho é simplesmente falar. Entenda que para que você pregue o evangelho, para que seus entes queridos venham a se converter a Cristo, se você for usado por isso, você precisa viver o evangelho. Não é apenas falar, porque falar é fácil. Eu preciso viver. A minha vida precisa demonstrar que realmente eu conheci a Cristo. Eu conversava com um amigo essa semana, um amigo irmão, eu nem olhei se ele está na live hoje, ele fez uma cirurgia terça-feira, uma cirurgia bem complexa, e eu conversava com ele na semana passada, e a gente conversava um pouco sobre isso, e ele dizia para mim que ele havia desistido, que ele desistiu de algumas coisas, porque quando alguém faz algo errado, quem está lá fora pega todo mundo, coloca no mesmo saco e tal. Então, cristão é tudo assim. Eu vou citar nome, tá? Se o Valdomiro roubou e vendeu feijão, então os pastores é tudo safado igual ele. Se o meu vizinho que é cristão adulterou, então é tudo adúltero, certo? Então ele coloca tudo no mesmo saco. E eu explicava para ele algo, eu falei, meu irmão, nós estamos muito preocupados em demonstrar para o mundo que aquelas pessoas não são cristãos. E essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser viver um cristianismo tão real e verdadeiro que as pessoas quando virem o outro e te virem, olhem para você e falam, não, aquele lá não é cristão, porque esse aqui é. Mas a gente não tem vivido assim. O nosso cristianismo ele tem sido muito baseado naquilo que a gente ouve, não é nem naquilo que a gente lê e estuda, é naquilo que a gente ouve. A gente repete aquilo que a gente vê. Nós precisamos entender que para ganhar os nossos entes queridos existe um preço a pagar. Jonas descobriu isso da pior forma possível. Ele teria que pagar o preço. Mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não entendesse que Deus queria falar com aquele povo. E aliás, quando nós lemos o texto, a gente vai entender que a história de Jonas não tem a ver com Israel, com Nínive.
Sabe? Quando você lê a história, a princípio está mostrando ali de um povo que se converteu, glória a Deus, mas não é disso que o texto está se tratando. O texto está se tratando de Israel. É Deus dizendo para Israel o seguinte, está vendo? Um povo bárbaro que faz essas barbaridades, foi lá, pegou 3 dias e eles se converteram. E vocês, Israel de Deus, que se dizem tão separados, o profeta está ali falando todo dia e o coração de vocês continua duro. Nós precisamos, e Jonas aprendeu isso, ele aprendeu primeiro a misericórdia de Deus e depois ele aprendeu que há um preço a pagar. Cristianismo, meu irmão, você não paga preço para ir para o céu, tá? Se você está cantando que está pagando o preço, você está errado, tá? Você não está pagando o preço, o único que pagou o preço foi Cristo Jesus morrendo por nós na cruz. Mas viver o evangelho nesse mundo exige um preço. Jonas teve que aprender que para pregar esse evangelho, ele teve que passar pelo que ele passou no barco, ele teve que ficar no interior de um peixe. Você já imaginou como é que é o interior de um peixe? Quem já limpou peixe aqui? Eu limpei um ontem. Limpou peixe? É bom limpar peixe, não é? Cheirosinho por dentro, né? Galinha, pior ainda. Eu fui pescar essa semana retrasada. Vai levar tripa de galinha. Esqueceu de limpar. Ah, beleza, né? Mas enfim, quando você abre algo para limpar, é estômago, é tripa, não está cheio de muita coisa boa, né? Não tem nada bom ali dentro. Jonas permanece ali 3 dias. 3 dias. Depois que ele sai, Deus mantém ele vivo lá como? Porque Deus é poderoso e ele faz tudo. Jonas vai para a praia e quando ele sai da boca do peixe, do interior do peixe, eu não sei se ele descobre isso imediato, mas ele descobre depois que ele tem que percorrer no mínimo 600 quilômetros. No mínimo. Se ele foi vomitado por peixe, aqui é a costa, Nínive está lá em cima. Se ele é vomitado aqui próximo de Jope, são 800 e poucos quilômetros. Se foi aqui em cima, ele já corta caminho, tem as montanhas, 600 quilômetros. Eu não sei aonde foi. Eu creio que Deus é misericordioso e deu 600, tá? Mas ele teve que percorrer 600 quilômetros. Ele pagou o preço. Pode não ter gostado depois, isso a gente vai falar já já, mas ele pagou o preço. Então aprenda algo, meu irmão. Pregar o evangelho, ver a sua esposa salva, os seus filhos salvos, o seu marido salvo, os seus pais salvos, ou qualquer pessoa por quem você está orando, requer pagar um preço. Seja ele em pregação do evangelho, seja ele vivendo o evangelho, seja ele de oração. Mas nós temos um preço a pagar. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos entender isso. Não vem tudo de graça. Não é, esqueci o nome, me ajuda aí, aquele site lá da China que você compra e só paga o frete. O Wish. O Wish, o Ali. Esses aí que você vai lá. Não é assim, meu irmão. Não é assim, não. Levar o evangelho requer um preço a ser pago. Os apóstolos descobriram isso. A maioria dos apóstolos, com exceção de João, segundo diz a tradição, todos morreram de uma forma trágica, pagando o preço, foram mortos, foram condenados por pregar o evangelho. Quando você lê a história da igreja, quantos servos de Deus pagaram o preço de morte, de vida, morreram por pregar o evangelho? E você acha que nós, porque vivemos no dia de hoje, ouvindo belas pregações na internet, na televisão, do evangelho neopentecostal, que diz que nós somos os queridinhos de Deus, que Deus nos ama tanto, de forma tão maravilhosa, somos pedras preciosas, mais raro do que ouro de Ofir, né? E não sei o que mais. E a gente acha, não, por isso então eu não vou precisar pagar o preço, porque eu sou muito especial, eu sou de uma geração diferente, meu irmão. Deus continua sendo Deus. Os métodos de Deus continuam sendo os métodos de Deus. E eu e você precisamos entender que se queremos ver nossa família salva, precisamos pagar o preço. Pague o preço na oração. Pague o preço na leitura da palavra de Deus. Pague o preço usando o seu tempo com seus filhos, pregando o evangelho para eles. Pague o preço fazendo culto doméstico na sua família, o que Deus colocar na sua frente. Mas pague o preço. Pague o preço. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jonas fica indignado. Extremamente indignado. Por quê? Porque Jonas queria que aquele povo fosse morto. Talvez Jonas tivesse algum parente que tenha sido soldado, que tenha sido preso pelos assírios, que tenha passado por alguma guerra. Não sei, estou só conjecturando aqui.
sonhando, estou nos meus devaneios. Mas algum motivo tinha que Jonas não queria. Alguma coisa não tinha. E Jonas queria ver aquele povo pagar o preço. Né? Jonas era o camarada que, se fosse crente hoje, cantava Sabor de Mel. Opa, não pode falar. Desculpa, irmão. Já me repreenderam que eu não posso falar do Sabor de Mel, não vou falar mais não. Mas Jonas cantava. Jonas cantava. Jonas era o cara que provavelmente cantaria assim: se você que me viu lá na batalha, me humilhou, você vai ver, hoje você vai pagar o preço. Você vai me ver lá em cima e eu vendo o fogo caindo, né? Às vezes, irmãos, nós temos a mesma atitude que Jonas. A mesma atitude. Às vezes, dentro do nosso meio de convívio, nós nos conformamos com o fato de sermos salvos. E muitas vezes eu já vi pessoas dizerem isso. Não, ele vai ver lá no dia do julgamento, quando eu estiver lá e ainda quer dizer, tá vendo? Ó, te falei, preguei para você. Muitas vezes, irmãos, nós temos essa atitude de não pregar, às vezes até de uma forma vingativa. Não vou pregar, não quero. Jonas precisou entender que Deus era misericordioso. Jonas precisou entender que o Deus que ele servia é um Deus de misericórdia e trata todos com misericórdia. Meu irmão, pregue o Evangelho a todo tempo. E simplesmente pregue, deixe que Deus faça o que Ele tiver que fazer. Amém. Alguém disse para mim, sobre uma certa vez, falando de uma pessoa: não, pastor, eles aqui não tem jeito não, porque esse aqui é ruim, não tem jeito, ele não vai ter jeito, estou tirando sapato, né? Ele não tem jeito, não, esse aqui não vai se converter nunca. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, eu não gosto de me colocar como exemplo para nada, mas eu quero colocar a minha vida como exemplo nesse momento. Eu me conheço, eu sei o quão mal eu sou, o quão ruim é meu coração, e sei o quão incrédulo eu sou. Eu estou falando de mim, Carlos. Se Deus converteu a mim, Ele converte a qualquer pessoa. Não tenha a menor dúvida disso. Então pregue, meu irmão, e deixe que Deus faça. Não pense, não, porque a pessoa me prejudicou no passado, fez isso. Meu irmão, pregue o Evangelho e deixe que Deus haja com a misericórdia dEle. Não fique esperando ou achando que o Evangelho é motivo de vingança. E tem pessoas no meio cristão, não vou dizer que são cristãs, mas tem pessoas no meio cristão que estão usando o Evangelho como motivo de vingança. Não prego. Vai ver, lá no céu, quando chegar diante de Deus, meu irmão, Jonas precisou entender isso, e nós precisamos entender que Deus usa da sua misericórdia. E Deus convence do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo quem Ele quiser, meu irmão. Quando Ele quiser e da forma que Ele quiser. E nós vemos muitos cristãos que, além de não pagarem o preço, ainda não têm a mínima preocupação em pregar o Evangelho. Eu digo e vou dizer mais uma vez, eu sempre disse isso. Meu irmão, o único motivo que nos leva ainda a estar vivendo nesse mundo é a missão de pregar o Evangelho, ponto. Alguém diz, não, é duas, pastor, é glorificar a Deus. Não, meu irmão, glorificar a Deus, a gente glorifica lá no céu. Se Deus me levar agora, eu vou glorificar Ele lá no céu. Se Deus nos levar agora, a gente vai glorificar Ele lá no céu da mesma forma, e muito melhor do que a gente faz hoje. Mas o único motivo de Deus ter salvo a minha vida, a sua vida, e ter mantido você nesse mundo, não é para que você fique mais rico, não é para que você demonstre para o seu amigo que você é bonzinho, que Deus te alcançou e ele não é nada disso. Você e eu só estamos aqui ainda para pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. E isso, irmão, não nos dá direito de escolha. Eu não tenho direito de escolher se eu vou pregar ou não. É um mandamento do Senhor, ide pregar o Evangelho. Aliás, não sei se eu já disse isso na live, mas na igreja já. Deixa eu falar um pouco sobre a língua grega. Né? Quando a gente estuda um pouco do grego, não que eu tenha estudado muito, né? Muito pouco. Quando nós lemos esse texto no original, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ele não está escrito assim. Ele está escrito de forma diferente. Vamos lembrar as aulinhas de português, ele está escrito no gerúndio. Então, no grego, ele não está escrito ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele está no gerúndio, ele está assim, indo por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E se a gente lembrar das aulinhas de português, o que é o gerúndio é aquilo que transforma a palavra que nós entendemos de ação, de agir. Estou indo.
a ideia do texto é que enquanto eu, indo por todo mundo, enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo, enquanto eu estou na live, enquanto eu prego, enquanto eu faço qualquer coisa, eu também prego o evangelho. Indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É um ato, é uma ação. Porque quando nós entendemos a forma do id, então você para e pensa, bom, Deus mandou, eu posso escolher ou não, já que eu tenho o livre-arbítrio, né? Você acha que tem, mas enfim. Eu tenho o livre-arbítrio, eu posso escolher ou não. Não, mas esse é um chamado muito especial para o Magno, para o Romildo, para o Carlos, para a Rita, para quem, deixa eu ver alguém aqui na live que eu consigo citar o nome, para a irmã Maria José, para a irmã Nalva, é para eles, não é para mim. Não é para mim, é para eles. Mas quando eu entendo indo no gerúndio, é que enquanto eu trabalho, estudo, eu faço qualquer coisa, eu prego o evangelho. Não é escolha. Pregar o evangelho é a nossa missão nessa terra. É a única coisa que nós ainda estamos aqui. Deus não tem prazer que nós vivamos esse mundo de pecado. Deus não tem prazer nisso. Salmo 116, versos 5 ou 15. Lembrei de agora, alguém acha para mim. Salmo 116, eu não sei se é o verso 15 ou 16. Olha qual é a vontade de Deus para nós quando a gente se converte. Espera que alguém ache aqui para não tirar a minha. Salmo 116, lê o verso 5, ou é o 5 ou 15. Deu 5, começa o 5 aí para mim. 116, 5. Compassivo e justo Não, é o Senhor. é o 15. Preciosa Isso, é. peraí, segura um minuto. Vocês já perceberam que tem gente aqui, né? Olha o que o Salmo 116, verso 15, e foi milagre de Deus eu lembrar, o ouvido sabe disso, eu lembrar o endereço assim, é milagre. Lê para nós, irmãs. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte aqui é o sentido de nos levar para junto de Deus, tá? Entenda isso. Deus está dizendo que quando nós vamos para junto dele, isso é precioso, ele deseja isso, ele quer nos ter do lado dele. Como eu e você temos que ter esse desejo inflamando o nosso coração de querer estar próximo de Deus o mais rápido possível. Então Deus não quer que eu me converta, que você se converta para ficar nessa terra juntando riqueza, pecando, brincando todo dia contra o pecado e sei lá, qualquer outra coisa. Fazendo bolo, cozinhando, penteando o cabelo dos outros, fazendo programa de computador, qualquer outra coisa. Deus só nos permite ficar nesse mundo porque nós ainda temos uma missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então use isso, meu irmão, pregue o evangelho. Pregue o evangelho aos seus entes queridos, se você quer vê-los salvos. Ou talvez você possa parar e pensar, como Jonas, não quero vê-los salvos. Quero mesmo que Deus derrame fogo dos céus e queime. Entenda algo, meu irmão. O tratamento de Deus não era com Nínive, era com Israel, era com Jonas. O tratamento de Deus nunca vai ser com aqueles que não se convertem, é com a sua vida. É de você que Deus vai tratar, é com você que Deus vai fazer algo. De repente você pode olhar e falar assim, como minha vida está enrolada, e talvez sua vida só está enrolada, porque você ainda não assumiu a responsabilidade de orar, de evangelizar os seus entes queridos, os seus familiares. Eu termino lembrando um texto de Paulo, escrevendo a Timóteo. Paulo, escrevendo na sua primeira epístola a Timóteo, vai nos dizer o seguinte: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua própria casa, já negou a fé e é pior do que o infiel. Se você ainda não tem orado pelos seus entes queridos, se você ainda não tem evangelizado a sua família, você não tem cuidado dela. Porque, não, eu tenho, pastor, eu cuido muito bem da minha família, dei até uma geladeira nova para minha esposa esses dias, um fogão novo, meu filho eu comprei 2 calças, um tênis. Nesse sentido, tudo bem, meu irmão. Mas não existe cuidado maior. E não existe bem maior, e não existe herança maior, e não existe nada maior que você possa dar para a sua família do que eles serem salvos por Cristo Jesus. Se você já foi alcançado por Cristo, você já foi salvo, e eles ainda não. Não existe bem maior, e não existe cuidado maior
da nossa família do que falarmos para eles do amor de Deus na vida deles. Então, se você não tem cuidado do seu, se você não tem cuidado da sua família, se você não tem se preocupado em orar pela salvação da sua esposa, que talvez não é convertida, do seu marido, dos seus filhos, sua mãe, seu pai, de algum amigo, de um irmão, alguém que Deus colocou na sua vida, você ainda não tem cuidado dos seus. E segundo o que Paulo escreve a Timóteo, eu acredito que Paulo não mentia, Paulo diz que aquele que não cuida dos seus já negou a fé e é pior do que o infiel. Se eu não tenho preocupação em cuidar dos meus, eu sou pior do que o infiel. Então o que nós tiramos do texto dessa noite, irmãos? 3 lições. Primeiro, existe um preço a pagar por pregar o evangelho aos nossos entes queridos. Pregar o evangelho vai sempre exigir um preço, sempre. Sempre, sempre, sempre. Por isso Jesus vai nos ensinar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ponto. Tá? Então existe um preço. Jonas teve que aprender isso em 2 penas. Ele trabalhou, ele teve que sofrer muito para aprender. Não queira que Deus te ensine com sofrimento. Não queira. Entenda, existe um preço. Tome a tua cruz e siga. Vai lá, faz aquilo que Deus tem te chamado. Existe um preço. Segundo, nós precisamos entender que o evangelho é para todos. Tá? Eu não posso, porque fui salvo, porque sou salvo, achar que não, os outros lá, que é mais a ver eles queimando no inferno. Não, meu irmão. O tratamento de Deus não será com eles, o tratamento de Deus será contigo, será comigo. Por isso eu preciso pregar o evangelho a todos aqueles a quem Deus colocar na minha frente. Por isso eu não devo ir, eu devo indo, enquanto eu for, fazer a obra de Deus. E terceiro, já não é desse texto, mas de Timóteo, nós entendemos que se nós não pregamos, se nós não fazemos o melhor para a nossa família, o texto diz que nós já negamos a fé e somos pior do que o infiel. E eu acredito que nenhum de nós queremos ser infiéis e muito menos pior do que eles. Então, em nome de Jesus, meu irmão, nessa noite onde nós encerramos essa campanha de oração, que ela não seja o final das suas orações pela sua família. Pelo contrário, que ela seja o início. Inicie agora orando pela sua família. Inicie agora orando pelos seus amigos, pelos seus entes queridos. Inicie agora orando por aqueles que te maldizem, por aqueles que te perseguem, mas ore por todos. E peça a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um. Quem diz quem será salvo, engasguei aqui, é Deus. Tá? Eu sou de uma linha, e muitos conhecem calvinista, aonde eu entendo a soberania de Deus na salvação. Então por que você prega? Simples, porque Deus sabe quem vai ser salvo, eu não. E eu sei que a salvação vem através do pregar do evangelho. E eu estou aqui para pregar o evangelho. Então pregue o evangelho, meu irmão. Não interessa quem, pregue, pregue, pregue. Se a pessoa te ama, prega. Se ela te odeia, pregue para ela. E eu sei que é difícil. Ontem eu tive uma experiência muito ruim, sabe? Eu entrei numa loja para comprar uma coisa e tem uma pessoa que eu sei que ela quer ver o diabo na frente e não quer me ver. Daí eu comentei com a Rita, eu falei assim, essa pessoa deve me odiar muito, 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 sabe? E eu entrei na loja e essa pessoa estava atendendo uma pessoa. E eu virei de costas porque olhando a vitrine, mas a vitrine tinha espelho e eu consegui ver o que estava acontecendo atrás. E quando ele terminou de atender a pessoa, ele simplesmente fez um sinal para uma outra pessoa e disse o seguinte, ó, correu e mandou outra pessoa me atender. E eu fiquei pensando o seguinte, eu nunca falei do evangelho para ele. E hoje eu fico pensando, se Deus colocar ele hoje é dia 31, isso? Hoje é dia 31. Se Deus hoje, quando eu chegar em Penedo, colocar ele na minha frente, como é que eu faria? Sinceridade, eu espero que o Espírito Santo trabalhe no meu coração através dessa palavra. Para que eu pregue para ele. Eu sei que é difícil, porque eu vivo isso. Não é fácil para mim pregar o evangelho também não. Mas eu sei a necessidade que nós temos de pregar o evangelho. Então pregue o evangelho. Ganhe sua família para Cristo. E diga como Josué,
eu e minha casa serviremos ao Senhor. E meu irmão, não tem coisa melhor. Conheço muitas famílias, acompanho muitas famílias que dobram o joelho e pagam um preço altíssimo porque o cônjuge não é cristão, os filhos não é. E eu sei a luta que é dessas pessoas. Eu, graças a Deus, tive a misericórdia de Deus me converter na minha adolescência, casei na igreja com a minha esposa, casei no cartório também, quando eu digo casei na igreja, que os dois eram cristãos, tá? Tive o privilégio de criar meus filhos no Evangelho, nem por isso eles são salvos, não. Eu sei o preço que é pagar o Evangelho, o preço a pagar para pregar o Evangelho para meus filhos. E é mais difícil eu pregar para meus filhos do que para qualquer um. Mas eu sei que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, em todo o tempo. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor fale mais aos nossos corações. Eu quero só te dar uma dica. Leia o livro de Jonas, são apenas 4 capítulos, pequeno. Se você for extremamente preguiçoso e lento para ler, você vai ler ele em meia hora, se você for preguiçoso e lento. Mas leia, porque eu vou, a partir de domingo, começar uma série de pregações sobre o livro de Jonas. Até a hora que Deus falar pare, até a hora que Deus der outra coisa, a gente vai estar falando muito sobre o livro de Jonas. Jonas é um livro pequeno, mas que tem mensagens tremendas e magníficas, que nós não podemos entender. Então, se prepare, ore o livro, leia o livro de Jonas. É um livro pequeno e nós vamos estar falando do que Deus tem feito. Mas mais do que tudo, ore pela tua família, ganhe a tua família para o Senhor, ganhe os teus amigos para o Senhor. Isso não é para a tua glória, é para a glória de Deus. Amém? Os irmãos vão estar se despedindo e depois no final eu venho para fazer a última oração, aquela oração poderosa que não tem poder nenhum. A gente vai estar orando, amém? Então os irmãos, Rita, o Romildo, o Magno, vem se despedir aqui dos irmãos. Quero agradecer aos irmãos que estiveram presentes aí na live. Deus te abençoe grandemente. Irmãos, aproveitando, a gente tem sentido falta de alguns irmãos. O Romildo comentava isso comigo essa semana, e é uma verdade. Então, se você tem sentido falta de irmãos na live, liga para ele, manda um zap para ele, diga, irmão, tenho sentido falta de você nas lives. Por quê? Nós já estamos separados do convívio. Se nós não tivermos esse momento para adorarmos juntos, entre aspas, nós vamos nos esfriar tremendamente. Não permita que o seu irmão se esfrie. Chame ele, convide ele. Se você tem sentido falta, convide ele. Amém? Quem vem primeiro? Romildo. Amém. Glória a Deus. Eu vindo para cá hoje com o pastor, eu disse para ele que Deus tem sido generoso, o Espírito Santo tem sido generoso com ele em relação à palavra, a ministrar a palavra. Ele tem falado muito ao meu coração e tenho certeza que tem falado muito ao seu também. Meu irmão, eu quero aqui usar esse tempo, esse espaço, para conclamar os casais da nossa igreja. Nós estamos entrando aí no mês de junho, o mês dos namorados, e nós estamos preparando para o dia 12 de junho uma live. Infelizmente, eu acredito que não vamos poder ainda ter encontros presenciais, então a gente tinha programado muitas coisas para os casais durante esse tempo aí, mas infelizmente nada aconteceu. Mas essa live dos namorados vai acontecer e eu já espero a presença dos casais juntinhos, sentadinhos. Prepare aí na sua sala 2 poltronas, 2 cadeiras, mas os 2 juntinhos num celular só, para juntos louvarmos ao Senhor e agradecer a Ele por esse amor que Ele tem dado aos casais da nossa igreja. E aos outros que podem estar assistindo também. Deus abençoe a todos, que vocês possam estar debaixo da graça, da misericórdia e do amor de Deus durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que bom podemos estar juntos louvando a Deus neste dia. E quero pedir a Deus que continue abençoando sua vida, sua família, espero que todos estejam bem.
E quero lembrar as irmãs que na próxima terça, às 19h30, teremos a nossa live do MCM. Participe, convide suas amigas, incentive, ore por este grupo, por esse projeto, por esse trabalho. Nós também precisamos da sua participação, né, do seu companheirismo, das suas orações. Não esqueça, 19h30, queremos ter esse compromisso com vocês. Que Deus abençoe grandemente, que guarde a família de vocês, proteja e até mais, se Deus permitir. Deus abençoe a todos. Amém. Beijo, estou com saudades. Sou de longe, né? Irmãos, só quero agradecer, né, a presença dos irmãos aqui em Santa Vilela, né? Vieram para conhecer mais um rebanho aí do reino, né? E dizer que estaremos com os irmãos, né? Próxima quinta. Ah, não tem mais não, encerrou hoje, né, pastor? Encerrou hoje. Então, que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão, se derramando as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. E dizer que somos uma só família, né? Estamos juntos, distantes pelo Covid, mas ligados, né, em Cristo Jesus. Amém. Uma última coisa, antes que eu esqueça, convide pessoas, se prepare para estar conosco domingo novamente, que se Deus nos abençoar e der tudo certo, a gente tem surpresas domingo, tá? Então eu espero que Deus nos abençoe, que dê tudo certo. Você vai ficar sem saber o que é, se quiser saber, você vai ter que estar na live domingo para saber. Amém. Mas eu acredito que Deus vai nos dar uma grande bênção aí domingo, amém? Vamos orar, temos apenas 8 minutos para encerrar, mas dá tempo de orar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Senhor, nós te damos graças pelo teu grande amor e misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença, pelo louvor, pela adoração. Obrigado por o Senhor ter falado conosco, Pai. Nos leve, Senhor, verdadeiramente a vivermos uma vida e que entendamos que precisamos pagar esse preço para pregar o Evangelho, Pai. Senhor, que o maior preço foi pago pelo Senhor Jesus ali na cruz por nós, ó Pai. Mas nesse mundo precisamos pagar o preço de abrir mão das nossas vontades, Senhor, para pregar o teu Evangelho. Nos ensine a fazer isso, é que eu te peço em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, se Deus quiser, a nossa live de doutrina. Sábado, na nossa escola bíblica. Eu ainda não recebi... Oração na sexta. Na sexta temos oração. Volta às 19h30, tá? Então, quarta, 19h30. Sexta, 19h30. Terça tem a live das mulheres também, 19h30. E sábado, 20 horas, temos a nossa escola bíblica. Qual é o assunto? Não sei. Porque os irmãos não disseram nada, só tem uma sugestão. Então os irmãos nos ajudem aí. O Romildo disse que é as bem-aventuranças. Amém? Amém. Deus abençoe. Abraço, beijo e um cheiro para todo mundo. Vou encerrar aqui.